Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma aula. Hoje é a nossa aula de ciências. Para a nossa aula de ciências, vamos precisar do livro interdisciplinar, páginas 36 e 37, que veio com o tema Cuide-se. Como assim cuide-se? Quando tem essa palavra cuide-se, vem pedindo para que a gente cuide de nós mesmos, para evitarmos alguns acidentes, tanto graves quanto leves, evitar nos machucarmos. Então, vamos começar lendo esse pequeno texto. Vamos ler junto com a tia? Cuide-se. Ao realizar algumas atividades em casa, é preciso ter cuidado para não se machucar, evitar acidentes. É uma maneira de cuidar de nós mesmos. Ao realizar alguma tarefa em casa, você vai, hoje eu vou ajudar a mamãe. Mas se você for ajudar a mamãe, tem que ter cuidado, principalmente se for coisa que tem algum tipo de perigo, para que assim você não se machuque. Por exemplo, logo aí nós temos uma atividade. Nós vamos lendo a atividade e assim tirando algumas dúvidas. Na questão de número 1 diz assim: você já preparou algum alimento ou suco na cozinha? Converse com os colegas e conte a eles o que você pôde fazer sozinho e para que precisou da ajuda de um adulto. Principalmente vocês que ainda são pequenos, tem que ter esse cuidado. Por exemplo, se você vai fazer um suco, se for um suco natural que você precisa cortar a fruta para poder fazer o suco, tem que ter bastante cuidado, porque a faca ela faz cortes e ter cuidado para não se cortar. Se você vai precisar usar o liquidificador, você vai também ter cuidado. Por quê? Porque o liquidificador, ele é um objeto que ele vai precisar da energia elétrica. E energia elétrica é perigoso. Mesmo, tia, mas é fácil, só colocar na tomada. Pois é, temos que ter cuidado justamente na hora de colocar esse objeto na tomada. Tem que ter bastante cuidado. E outra coisa, é preciso a ajuda de um adulto para que ele possa fazer isso. Você tem que fazer alguma coisa em casa, mas precisa do auxílio de um adulto para essas partes mais difíceis. Questão de número 2. Observe as fotografias e leia as legendas. Olha aqui, essa fotografia de número 1. O que vocês observam nessa fotografia? São vários produtos de limpeza, exatamente. Então, aqui vocês podem observar, olha aqui, ó, tem o quê? Um círculo e nesse círculo ele está dividido ao meio. Isso quer dizer o quê? Para você não mexer em produtos de limpeza. Quando vier esse símbolo, que é o círculo, atravessado ao meio, é para que você não mexa, porque aí tem perigo. Mexer em material de limpeza é perigoso, porque é tóxico, pode causar problemas. Na fotografia de número 2, o que a gente pode ver aqui nessa fotografia de número 2? São facas, né? Então, mantenha distância de objetos cortantes como facas. Então, faca não é brinquedo. Criança não pode brincar com faca. Por quê? Porque é perigoso, pode se cortar, pode machucar. Então, não é brinquedo, então não pode
estar com faca na mão, porque é perigoso, pode causar um acidente, às vezes até fatal. Então, não é interessante de jeito nenhum estar com objetos cortantes ou objetos pontiagudos, como tesoura, agulhas, pregos. Tudo isso é perigo. Então, não é objeto para a criança estar com ele, porque é perigoso. Na figura de número 3, também podemos ver o que nessa figura de número 3? Remédios, né? Então, não mexa e não tome medicamentos sem a presença de um adulto e sem orientação médica. Ah, mas eu tô com dor de cabeça, eu sei onde que fica o remédio, vou tomar. Não, você precisa de um adulto para que ele veja se realmente é o remédio certo para você tomar, porque você sabia que tem remédios que criança não pode tomar. Então, é perigoso, porque também pode causar um envenenamento e pode causar até a morte. Então, você pode observar que todas essas fotografias, elas estão com o mesmo símbolo, o símbolo de proibido mexer, que não pode mexer. Na figura de número 4, nós temos o quê? Que figura é essa? Um ferro elétrico, é o ferro de passar. Então, aqui a legenda diz o que do ferro elétrico? Não fique próximo do ferro de passar roupas. Por 2 motivos, você não pode ficar perto do ferro de passar roupa quando ele está ligado. Por quê? Porque ele pode queimar e também pode lhe dar um choque, porque ele é ligado na tomada, na rede elétrica, então não pode, tá bom? Então, você observando que todos estes produtos nós temos em casa, mas que nós devemos ter cuidados. Por quê? Para proteger a nossa própria vida. Agora você vai enumerar corretamente. Como assim enumerar corretamente? Você vai observar as fotografias que nós acabamos de ver, acabamos de ler a legenda e vai enumerar corretamente. Numere as frases a seguir de acordo com as fotografias acima. Primeiro quadro. Elas cortam e podem causar ferimentos graves. Então, você vai voltar lá na fotografia e vai ver qual é o número que está no objeto que pode causar ferimentos graves. Número 2. Quando esse objeto está quente, pode causar ferimentos na pele, como queimaduras. Você vai olhar qual é o objeto. Quadrinho de número 3. Eles são tóxicos e podem causar envenenamento. Quais desses aqui pode causar envenenamento? Você vai botar o número corretamente. Último quadrinho. Tomá-los sem a intervenção de um adulto pode trazer problemas de saúde. Então, qual desses aqui, se eu tomar, vou causar problemas? Então, você vai enumerar corretamente. Questão de número 3. A placa está alertando as pessoas a tomar cuidado com alguma coisa. O que é? Olha, a placa essa aqui é amarelinha, que está dizendo o quê? Cuidado, líquido inflamável. O que é um líquido inflamável? O líquido inflamável é aquilo que pega fogo, como, por exemplo, o álcool, a gasolina, o óleo diesel. Então, tudo isso, o gás de cozinha, ele pode fazer o quê? Pegar fogo. Então, temos que ter cuidado. Em todos os lugares que você for, que você vê essa plaquinha, ó, alertando, ela está dizendo que ela está alertando que ali naquele local tem um líquido inflamável, ou seja, que tem um líquido que ele pode pegar fogo. Então, não podemos mexer e ter cuidado, não ficar muito próximo. Aqui diz assim: com que degrau da escada?
que é para ter cuidado, né? Você vai marcar aqui o quadrinho correto. O que a plaquinha está alertando? Com o líquido inflamável, com o chão molhado, você vai marcar um X na opção correta. Qual é o perigo de ficar perto de líquidos que pegam fogo? Se molhar, queimaduras. Então, você vai marcar corretamente essa questão. A questão de número 4. Complete as legendas das fotografias explicando os cuidados que as pessoas estão tomando para evitar se machucar. Utilize os termos do quadro. Aqui no quadro nós temos os termos fios elétricos, faixa de pedestre, proteção, cinto de segurança. Pessoal, é muito importante ter atenção. Por exemplo, ao atravessar a rua, temos que atravessar a rua por onde? Na faixa de pedestre. E no caso de criança, tem que ser o quê? Acompanhado de um adulto. Sempre com atenção, mesmo na hora de passar na faixa de pedestre, precisa ter atenção, parar, olhar para um lado e para o outro e observar se está vindo algum transporte. Por quê? Para que assim você não corra o risco de sofrer um acidente. Mesmo na faixa de pedestre, tem que ter atenção, parar e se vier algum veículo, dar com a mão para que ele pare e você não chegue e não atravesse sem observar, porque infelizmente alguns motoristas eles não respeitam as leis de trânsito, a faixa de pedestre, ele pode chegar e atravessar de uma vez e assim sofrer algum acidente. Por exemplo, crianças têm que andar sempre com os dispositivos de segurança. Por exemplo, os bebês em carros, eles têm que usar os códigos de segurança, principalmente do Código Nacional de Trânsito, que estabelece o uso obrigatório de 3 tipos de cadeirinhas. Você sabia que criança pequena tem que ter as cadeirinhas? Todos esses dispositivos é encaixado no banco traseiro dos veículos. Por exemplo, criancinha pequena tem que ter o berço portátil ou porta-bebê, conhecido como bebê conforto, e ele é recomendado para crianças de até 1 ano e fica de frente para o porta-mala do veículo, para assim evitar acidente. Também nós temos o quê? A cadeirinha, que é auxiliada para indicar crianças de 1 a 4 anos de idade. A cadeirinha é fixada ao banco do veículo com o cinto de segurança. Também nós temos o assento de elevação, que é recomendado para as crianças entre 4 e 7 anos. E meio. Este dispositivo posiciona a criança na altura de utilização do cinto de segurança do veículo. Já a partir dos 7 anos e meio, a criança deve usar o banco traseiro e o cinto de segurança do veículo. Nunca, até os 7 anos e meio, a criança não pode ir no banco da frente, tem sempre que ir no banco traseiro, no banco de trás do carro, para assim evitar alguns tipos de acidente. Então, todos esses dispositivos de segurança devem estar em conformidade com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e apresentar o selo de certificação do Inmetro, porque eles têm que estar em bom estado de conservação, para que assim as crianças tenham uma segurança melhor. Ah, tia, mas eu quero ir no banco da frente. Não, você não pode ir no banco da frente, você tem que ir no banco traseiro. Só se você tiver de 8 anos para frente. Aqui você está vendo o quê? Na figura de letra A.
Sempre atravesse a rua com um adulto na... Aí você vai ver qual é o nome correto desse aqui. Letra B, figura de letra B. Ao andar de bicicleta, patins ou skate, use equipamento de... Aí você vai ver qual é. No carro, sente-se no banco de trás e use o... Aí você vai completar aí. Letra D. Solte pipa em locais abertos e bem longe dos... Aí você vai ver qual desse daqui vai completar. Tá bom? Então, pessoal, de já um bom final de semana e até a nossa próxima aula.